Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Matemática para Leigos. Para você que aí tem poucos conhecimentos da matemática, você está no lugar certo para aprender aqui mais dessa disciplina que é maravilhosa, uma disciplina que eu adoro. Nós estamos aqui na nossa quarta aula, na nossa quarta parte da nossa playlist resolvendo o segundo simulado da Albimap. Nesse período aí de pandemia, a Albimap está lançando aí para as escolas que queiram participar esse simulado para os alunos ir se aquecendo aí no conhecimento da matemática. Essa competição está sendo nacional e tem muita gente participando, que é o mais legal. E nós estamos aqui respondendo as questões da prova. Essa prova aqui, como você já deve ter visto, do nível 1. Nós vamos responder a questão 16, 17, 18, 19 e 20. Se você não assistiu ainda nenhuma das outras aulas, vai estar aparecendo um card aqui na tela para você clicar e acessar a nossa playlist com todas as aulas, tá certo, pessoal? Vamos para a questão 16. Uma sequência de mosaicos quadrados é construída com azulejos quadrados pretos e brancos, todos do mesmo tamanho, como se segue. O primeiro é formado por um azulejo branco cercado por azulejos pretos. O segundo de 4 azulejos brancos cercados por azulejos pretos. E assim sucessivamente, como indica a figura. Se numa sequência de mosaicos formados de acordo com esta regra forem usados 80 azulejos pretos, quantos serão os azulejos brancos utilizados? Legal, vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui a outra folhinha com a imagem do nosso mosaico para vocês já terem uma ideia de como vai ser a questão. Veja, pessoal, que aqui na nossa imagem nós temos aqui um mosaico sendo formado e nós temos aqui as peças com os azulejos quadriculados, onde eu tenho azulejos pretos e no centro de cada peça de mosaico os azulejos brancos. Na nossa primeira peça aqui de mosaico, nós temos um azulejo branco e 8 azulejos em volta pretos. Aqui nós temos 4 azulejos brancos e em volta nós teremos 12 azulejos pretos. E na nossa terceira imagem, nós temos aqui no centro 9 azulejos brancos e em volta desses 9 nós teremos 16 azulejos pretos. Vamos colocar esses números no papel para a gente entender um pouco dessa progressão numérica, dessa sequência. Pronto, pessoal, como a gente pode ver, está aqui escrito. Vamos anotar aqui os valores que nós encontramos. Na primeira imagem, nós tínhamos no centro, um branco. No nosso segundo mosaico, nós tínhamos 4 azulejos brancos. E no terceiro mosaico, nós tínhamos 9 azulejos brancos. Já na quantidade de azulejos pretos, na primeira imagem nós tínhamos 8 azulejos pretos, na segunda imagem nós tínhamos 12 azulejos pretos e na terceira imagem nós tínhamos 16 azulejos pretos. Só de observar que essa sequência, nós já podemos dizer que os números aqui eles vão aumentando de 4 em 4 números. Veja, 8, 12, 16. Os próximos aqui, pessoal, serão 20, depois 24. Voltando aqui para a nossa questão, veja que a nossa questão ela nos pede: se numa sequência de mosaicos formados de acordo com esta regra forem usados 80 azulejos pretos, então ela quer um mosaico com 80 azulejos pretos. Vamos contar aqui: 8 mais 12, 20, 20 mais 16 vai dar 36, 36 mais 20, 56, 56 mais 24, 80 azulejos pretos. Então aqui nós já encontramos a quantia de azulejos pretos, o que pede a nossa questão. Agora nós temos que saber quantos azulejos brancos eles serão usados. Veja que aqui eu usei 1, 2, 3, 4, 5. Serão 5 mosaicos. Então eu tenho que contar aqui, eu já tenho 1, 2, 3. Agora essa sequência aqui, ela vai ser um pouco confusa para algumas pessoas e um pouco difícil de compreender. Para outras será mais fácil. Mas observe, pessoal, que 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Legal, né? 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Observe que está seguindo a nossa sequência. Logo, os próximos números aqui serão 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. E por último, 5 elevado ao quadrado, que aqui vai ser igual a 25. Então, quais serão os próximos valores aqui? 16 e 25.
E se nós somarmos todos aqui, ó, 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14, 14 mais 16 é igual a 30, 30 mais 25 é igual a 55. Logo, a nossa alternativa correta aqui, pessoal, será a nossa letra A, 55 azulejos brancos. Questão bem legal, bem simples e que foi só interpretar que respondeu. Agora vamos para a questão 17. 17ª questão. Com 6 retângulos idênticos, formamos um retângulo maior com um dos lados medindo 21 centímetros. Como na figura. Qual é a área do retângulo maior? Veja que a questão ela pede a área desse retângulo aqui grandão, certo? Vamos aqui para a folhinha que eu vou mostrar aqui para vocês como a gente ia responder. Então, pessoal, aqui na folha eu fiz a imagem um pouco melhor para que a gente consiga observar atentamente aqui alguns detalhes. Essa questão, para a gente responder ela de forma algébrica, seria maravilhosamente legal, envolveria vários conceitos. Mas como se trata de uma prova de nível 1, eu vou responder de forma aritmética, usando só os números, tá certo? Vamos lá. Para responder uma questão que envolve o conhecimento de áreas, nós temos que saber a definição da área de um retângulo. E a definição da área de um retângulo, deixa eu subir aqui para a gente fazer aqui. Então, a área de um retângulo ela é igual à medida da base vezes a medida da altura. Coloquei aqui um H, todo mundo vai dizer, professor, você botou um H para representar a altura. Mas a gente já tem um A aqui, então nos livros aparece muito H. Então, para calcular a área de um retângulo, nós precisamos da medida da base e da medida da altura. A medida da base nós já temos, que é 21 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui a área vai ser igual a B vezes 21. E vamos guardar aqui essa informação, porque antes da gente voltar para essa informação aqui, nós temos que observar aqui alguns detalhes nessa imagem, certo? Deixa eu grifar aqui. Então, o que a gente vai observar aqui nessa imagem? Observe que essa imagem está apresentando aqui. Esse tamanho todo é igual a 21 centímetros. Só que esses 21 centímetros, ele está sendo dividido em duas partes. Agora, observe que essa medida aqui, ela vai ser igual a duas dessa menor. Então, nós vamos ter que 21 centímetros, ele vai estar dividido praticamente em 3 partes iguais. Deixa eu marcar aqui como se fosse 3 partes iguais. Ou seja, eu vou ter que 21 centímetros. Isso aqui vai representar a terça parte de 21. E a terça parte de 21 vai ser 21 dividido para 3, que é igual a 7 centímetros. Logo, aqui nós teremos 7 centímetros. E essa medida aqui, pessoal, que vai daqui até aqui, ela vai valer 14 centímetros. Se essa daqui vale 14 centímetros, daqui até aqui vale 14 e daqui até aqui vale 14. Logo, 14 mais 14 vai ser igual, pessoal, a 28 centímetros. Então, a medida da base ela vai ser igual a 28 centímetros. Logo, deixa eu separar aqui, a área vai ser igual a 28 centímetros vezes 21 centímetros. Vamos fazer esse cálculo aqui. Para terminar a questão o mais rápido possível, vocês podem fazer esse cálculo com calma no caderno de vocês. Isso aqui vai ser igual a 588 centímetros quadrados. Logo, pessoal, a nossa alternativa correta dessa questão vai ser a nossa letra E, 588 centímetros quadrados. E fechou aí essa questão bem legal. Pessoal, se vocês estiverem gostando aí da aula, já deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque eu estou postando aula semanalmente. Nós estamos fazendo aí o acompanhamento desse simulado, vai ter o terceiro e nós vamos estar acompanhando. A nossa questão 18, as balanças 1 e 2 da figura abaixo estão em equilíbrio. Sabendo-se que todos os triângulos têm o mesmo peso, todos os quadrados também têm o mesmo peso, assim como os círculos. Quantos quadrados devem ser colocados no prato direito da balança 3 para que ela também fique em equilíbrio? Eu vou deixar essa balança em evidência para vocês aí na imagem, as 3 balanças. E nós vamos fazer algumas observações aqui interessantes. Aqui, pessoal, na nossa folhinha, vamos observar aqui algumas coisas importantes. Eu coloquei aqui um ao lado do outro, porque aqui onde está representado pelo número 1, vai ser a nossa primeira balança, que tem 3 triângulos mais um círculo, que vai ser igual a 6 quadrados. Pode observar, 3 triângulos mais um círculo é igual a 6 quadrados.
E assim, a mesma coisa eu fiz na segunda balança e na terceira balança. Olha que aqui na segunda balança nós temos 2 triângulos mais 4 círculos, vai ser igual a 8 quadrados. Eu já respondi aqui uma questão, que é a sétima questão, ela está na nossa parte 2 dessa playlist, certo? Na nossa aula 2, respondendo esse simulado nível 1. Você pode olhar que na sétima questão eu apresentei o princípio da igualdade. Esse princípio da igualdade é um conhecimento trabalhado dentro do conteúdo de equações e que dá para a gente utilizar. Mas ele é basicamente isso. Se você tira um peso de um lado da balança, de um lado da igualdade, você tem que obrigatoriamente tirar essa mesma quantidade do outro lado. Veja que se você tirar algum peso daqui, você vai ter que tirar algum equivalente a ele do outro lado para que a minha balança ela permaneça igual. Certo? Só que aqui, pessoal, em tudo que a gente escreveu aqui, a gente não tem como tirar algum valor igual, certo? Mas o que a gente pode fazer? Observando aqui as 3 balanças, veja que na segunda, todos os valores, eles são valores pares. Se eles são valores pares, eles são divisíveis por 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir toda essa expressão aqui, pessoal, eu posso dividir ela toda e completa por 2, certo? Posso dividir ela toda por 2, aqui a canetinha falhou, mas eu posso dividir ela toda por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, eu vou tirar a mesma quantidade que eu tiro de um lado da igualdade, eu vou estar tirando do outro lado. Logo eu vou ter dois triângulos, dividido para 2 vai ficar apenas um triângulo, mais 4 círculos vai ficar apenas 2 círculos. Isso vai ser igual a 4 quadrados. Veja que nós tínhamos 8 quadrados. 8 dividido para 2 vai ser igual a 4 quadrados. Aí você vai me dizer, mas professor, no que isso ajuda? Veja, pessoal, que na nossa terceira balança nós vamos ter aqui 4 triângulos mais 3 círculos. E a nossa questão quer saber quantos quadrados eles são equivalentes a essa soma aqui. Agora, observe um detalhe aqui, pessoal, que vocês ainda não perceberam. Veja que na nossa primeira balança nós temos 3 triângulos. Na segunda balança nós vamos ter um triângulo. Logo, vai ser 3 triângulos mais um triângulo vai ser igual a 4 triângulos. Veja que eu tenho aqui também um círculo mais 2 círculos vai ser igual a 3 círculos. Logo, se nós somarmos aqui 6 quadrados mais 4 quadrados, isso vai ser igual, pessoal, a 10 quadrados. Logo, serão 10 quadrados equivalentes a 4 triângulos mais 4 círculos. Uma questão bem simples, mas é necessário que o aluno ele consiga compreender essa noção da balança. Que se você tirar algo de um lado, você também vai ter que retirar igualmente do outro lado. Então é necessário ter esse conhecimento. É necessário que o aluno tenha essa visão do princípio da igualdade, certo? Concluímos aqui mais essa questão, vamos para 19 e fechar aqui com a 20, certo? Questão 19. Em qual das alternativas abaixo aparecem 2 pedaços de papelão com os quais pode-se construir um cubo dobrando suas linhas tracejadas e colando pelas linhas contínuas? Vamos subir aqui a folha para a gente ver aqui essa imagem. Essa aqui, pessoal, é uma questão meramente interpretativa e vai do olhar do aluno para que ele consiga olhar e interpretar essa questão. Veja que a única exigência da questão é que as linhas que estão tracejadas elas sejam dobradas e as linhas contínuas elas sejam unidas aos lados tracejados da figura. Agora observe, pessoal, que isso aqui é uma questão que envolve que o aluno ele consiga identificar o que é um cubo, e muitos alunos eles pela palavra eles não vão saber o que é um cubo, porque o cubo ele é nada mais nada menos do que um dado, e todos os alunos conhecem o dado, todos os alunos sabem o que é um dado. Eu posso desenhar aqui para vocês verem. Muita gente conhece o cubo por esse desenho aqui, que é quando a gente monta e forma um dado, como eu já respondi aqui uma questão com um dado pequenininho que eu fiz e que está aqui todo amassado. Deixa a câmera dar um foco, isso, está aqui todo amassado, mas eu usei esse dado aqui para responder uma questão. E é basicamente isso. Aí a gente vai observar qual dessas figuras aqui, elas sendo dobradas, é possível montar um dado. E observando aqui, pessoal, nós teríamos 2 figuras que possivelmente dariam para fazer isso, que seriam a E e a B. Porém, a B, pessoal,
Se nós pegássemos isso aqui e dobrássemos, ela não se encaixaria perfeitamente para que fosse montado um cubo. Então, a nossa única alternativa correta aqui seria a nossa letra E, certo? Então, nós podemos concluir que essas duas peças unidas, elas seriam suficientes para montar um cubo, certo? Agora vamos para a nossa 20ª questão, para a gente concluir essa aula. A figura mostra um retângulo formado por 18 quadrados iguais, com algumas partes sombreadas. Qual fração da área do retângulo é sombreada, certo? É uma questão aqui envolvendo conhecimento de frações, como outras questões que nós já vimos aqui nesse segundo simulado. E o grande pulo do gato aqui para responder essa questão é o aluno identificar que embaixo dessa área cinza existem outros quadrados, assim como aqui vão existir outros quadrados. Então, na figura ela nos diz que nós temos 18 quadrados iguais. E se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui vão ser 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O que eu vou fazer? Eu sendo aluno, o que eu faria para responder essa questão? Primeiro, eu iria tracejar aqui os outros triângulos. E é o que eu vou fazer agora. Segura aí um minutinho que eu vou fazer isso. Então, pessoal, agora que eu já fiz aqui os cortes, aqui não ficou perfeito, né? Porque eu sou muito ruim de desenho. Mas, veja que aqui eu passei a linha tracejada, dividindo essa imagem em quatro quadrados. E também dividi aqui, pessoal. Pode ver, eu passei aqui o nosso grafite. Ficou agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 quadrados, como indica aqui a nossa questão. Feito isso, nós vamos fazer a seguinte observação. Veja que um triângulo desse aqui, pessoal, ele ocupa exatamente a metade do quadrado, certo? Ou seja, o que nós podemos dizer? Observe que dois triângulos eles vão formar um quadrado. Agora vamos contar quantos triângulos tem total na figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com esse aqui, certo? Então nós vamos ter 10 triângulos. Vou anotar aqui. Nós vamos ter 10 triângulos. E 10 triângulos eu vou dividir para 2, porque dois triângulos eles formam um quadrado. Então 10 triângulos dividido para 2, nós vamos ter aqui 5 triângulos. 5 quadrados, pessoal, certo? Vai formar 5 quadrados. 10 triângulos é possível formar 5 quadrados. Eu acabei trocando aqui as bolas. Então, 10 triângulos eles vão formar 5 quadrados. E 5 quadrados mais 1, 2, 3, 3 quadrados que já estão aqui formados, totalmente sombreados. Então, vai ser 5 quadrados mais 3 quadrados. Isso aqui vai ser igual, pessoal, a 8 quadrados, certo? 5 quadrados mais 3, 8 quadrados. E nós temos, ao total, 18 quadrados. Então, nós podemos formar aqui a fração, onde em cima da fração, no nosso numerador, vai ficar os quadrados cinza. E no nosso denominador, vai ficar o nosso total de quadrados. E nós temos aqui, pessoal, 8 quadrados cinzas. E no total, nós vamos ter 18 quadrados, certo? Aí você pode observar aqui. Ah, professor, mas não tem nenhuma dessas alternativas. Tem 7 sobre 18, 4 sobre 9, 1 sobre 3, 5 sobre 9 e 1 sobre 2. Mas uma coisa importante, pessoal, é que essa fração ela não é uma fração irredutível. Então nós podemos simplificar essa fração aqui dividindo o numerador e o denominador dela por 2. Então, se eu dividir 8 para 2, isso aqui vai ser igual a 4. E 18 para 2, isso aqui vai ser igual a 9. Logo, eu encontrei aqui uma fração equivalente à fração 8 sobre 18, que é a 4 sobre 9. Fechando assim a nossa última questão, resposta aqui correta, letra B. Se você assistiu a nossa aula até aqui e você ainda não se inscreveu, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber as notificações das nossas aulas. Ajude aí o nosso canal a crescer. Nós estamos fazendo uma vaquinha. Se você puder nos ajudar para que eu consiga crescer cada vez mais esse canal, nos ajude, divulgue para quem você conhece. Muito obrigado, pessoal, que ficou até aqui. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.